Fala meus lindos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês gostam de ver casa, né minha gente? Então estamos novamente aqui na cidade de Alfa para apresentar uma nova casa que acabou de ficar pronta, linda de verdade, uma planta diferente e eu acredito muito que vocês vão gostar. Vamos lá! Pessoal, é meio-dia e eu vou lhe dizer um negócio. Luquinhas, aponta a câmera aqui para cima, só para o pessoal ver. Pessoal, não tem uma nuvem sequer, pense no sol danado. Ave Maria do céu, vocês já vieram para cá para o Ceará para curtir um pouquinho? Pois venha para aqui, que aqui é conhecido como a terra do sol e do vento, né? Não é à toa que aqui o pessoal veleja muito também nessa época do ano, porque é muito legal. E gente, estamos, como eu disse, na cidade de Alfa, no condomínio Terras Alphaville 1, para apresentar essa casa que possui 255 metros quadrados de área construída, com 4 suítes, tem poço profundo e uma planta atípica, que não é tão comum encontrarmos. A planta dela você vai perceber que faz uma letra C, é muito legal e vocês vão curtir isso daí. E está encravado em um terreno, um lote com 334 metros quadrados, que tem 11 metros e meio de frente de largura por 30 de comprimento. Mas atenção aos detalhes aqui da fachada, que você já percebe que possui uma arquitetura moderna, trazendo elementos naturais, como aquelas pedras naturais que temos ali no pavimento superior, para efeito de fachada, uma pele de vidro com vidros reflecta aqui também, que ficou muito legal, né pessoal? Tons cimentícios e mais uma vez trazendo os elementos naturais, como eu já disse que já tem a pedra, e se você vier aqui acessar a casa, você vai perceber que aqui o forro dessa área das vagas da garagem, que são 2 vagas cobertas, você consegue inserir uma picape aqui de forma muito tranquila, que ela vai cobrir a picape, e 2 vagas soltas. Mas voltando ao que eu estava falando, possui esse forro vinílico amadeirado. Às vezes as pessoas comentam, Thales, qual o tipo de vinílico? Gente, existe diversos vinílicos amadeirados, então você tem que se adequar à proposta do amadeirado de acordo com o projeto de arquitetura que seu arquiteto desenvolveu. Tem uns que possuem um tom mais suave, como é o caso desse, outros possuem um tom mais intenso, puxando um pouco mais avermelhado, outro puxando um avermelhado mais escuro, um avermelhado mais claro, então vai depender muito da característica do projeto. Então fica complicado eu chegar para você dizer, é assim, assim, assado. Não, mas é importante saber que aqui é o vinílico. Já temos também todo um projeto de iluminação na casa, tanto no lado externo da casa, como também no lado interno da mesma. Já mencionei que a casa possui poço profundo. E outro detalhe que vocês devem observar que nesse acesso principal da casa, os degraus foram inseridos o quê? Nas laterais, né, as soleiras em granito e porcelanato. Esse porcelanato é o acetinado antiderrapante em tom cimentício. Você vê que ele é um cimentício bem clarinho, né, para combinar, eu visualizo aqui com a paleta de cores da casa. E nas laterais da casa temos 1,5 m de recuo lateral, temos acesso por aquela porta de alumínio em tom escuro, como também temos essa grande esquadria em alumínio também, toda em alumínio fechado com frestas, né, para poder ter circulação de ventilação também, que ao meu ver é uma cereja do bolo que vocês vão conhecer já já, qual a função dela, para onde é que ela vai aqui, e também em alumínio. E aproveitando que estamos falando em alumínio, temos um grande parceiro em nosso canal que é a Balks Esquadria, pessoal. Uma empresa que faz parte do grupo Metallock, que tem mais de 20 anos no nosso mercado, super tradicional aqui. E se você está desenvolvendo e construindo sua casa, precisa de guarda-corpo, esquadria, pele de vidro, tudo para sua obra derivada de alumínio, pode falar com eles e o contato deles, o link das redes sociais das empresas estão aqui na descrição do vídeo. E vamos conhecer o interior da propriedade, que eu tenho certeza aí que você está aguardando. Vamos lá! Agora sejam bem-vindos, pessoal, à propriedade. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. E essa casa aqui, eu gostei de verdade da proposta dela e da planta desse imóvel, né? Olha só, logo de cara, sala de estar, sala de jantar, cozinha, pé direito duplo, mas já já a gente explora esse lado. Eu quero que vocês venham e sintam-se bem à vontade nesse ambiente. Percebe a questão da planta em C que eu havia mencionado? Então, isso mesmo, a casa você já percebe aqui que ela está abraçando essa área central da área de lazer da casa, onde você contempla uma ampla piscina, inclusive
um espaço de prainha com hidro, né? Ficou muito legal isso daqui. Peço até desculpas porque a piscina tá suja e acabei vindo um pouco antes da manutenção da piscina. Choveu nos últimos dias e acabou que ela ficou um pouquinho, né, tá um pouco suja e precisa da limpeza. Mas faz parte do processo, afinal de contas, aqui é vida real, não é só ficção, é o dia a dia do nosso mercado imobiliário, uma casa que acabou de ser construída e tem alguns detalhezinhos de limpeza que a gente não pode simplesmente ocultar o imóvel até determinado ponto dele. Não, a gente precisa trazer essa informação e trabalhamos com informação e essa casa está disponível para venda no mercado. E, gente, olha só aqui essa área gourmet. Mas antes de falar um pouquinho dela, veja a perspectiva que temos daqui da área gourmet, né, para o outro lado. É importante saber que a casa, a fachada dela é nascente e a parte posterior dela é onde fica o poente, ou seja, você vai ter praticamente durante boa parte do dia uma piscina quente, porém com as laterais dela defendendo, né, a insolação. Nessa área gourmet, que ela é composta por aproximadamente, pelo que eu visualizo aqui, em torno de uns 20 metros quadrados, você contempla essa grande bancada em granito Via Láctea, olha só como ficou legal. Essa outra bancada aqui que temos aqui de canto com ponto com água também em Via Láctea, revestido com esses tijolinhos que remetem àqueles tijolinhos ingleses, né? Muito legal. A moldura da churrasqueira a carvão, muito chama, a gente chama aqui também em algumas ocasiões que é o Recanto do Guerreiro, que é um cantinho que mexe no emocional. Mas você tem um ambiente totalmente coberto, também com vinílico amadeirado, você já tem armadores de rede, caso você queira colocar a rede, dá para você colocar aqui uma mesinha, confraternizar. Imagine você botando aqui uma cervejeira, tomando um chopp, um dia de sol que nem um dia de hoje, Ave Maria do céu. É para mexer no emocional da gente. Outro ponto curioso que eu achei aqui, gente, desse projeto é o quê? Tá vendo essa área inferior à bancada? Então, temos aqui a alvenaria. Para quê? É um local, é importante ter esse ponto de atenção, porque aqui é uma solução para preservar ainda mais sua mobília. Como assim, Thales? Imagine que você vai desenvolver um projeto de marcenaria e é uma região molhada, crianças tomando banho, você aqui tomou um banho no chuveirão, está mexendo na carne e tal. E a mobília aqui, dependendo do tipo de mobília que você for utilizar aqui, molhando algo relacionado, ela pode ser danificada, vai passar um pano de chão, acumulando água embaixo, né? Então vai prejudicar essa marcenaria. E com isso já vai deixar ela elevada para evitar esse tipo de situação e ter mais durabilidade da sua mobília. Já que estamos aqui, gente, vamos conhecer aqui essa lateral. Temos um chuveirão, né? Muito bom. Esse excelente banheiro completo. Prestem atenção aos detalhes do revestimento, do nicho, a bancada também esculpida, projeto de iluminação, super funcional para quem estiver aqui. Já nessa outra, no quintal, temos o quê? 3 metros de largura, né? E temos um depósito aqui, um quartinho para você guardar, ter aquele quartinho da bagunça dentro de casa, né? Muito legal, com aproximadamente 4 metros quadrados, pelo que eu visualizo aqui. Pela outra lateral temos acesso à área de serviço que já já vocês vão conhecer. Mas, uma vez, contemplem aqui essa perspectiva que temos aqui para o outro lado da casa. Pessoal, é importante também observar que aqui temos esse revestimento em porcelanato acetinado, antiderrapante, 90 por 90, atenção às soleiras que foram inseridas aqui em granito preto. Nessa área daqui da piscina, temos o porcelanato amadeirado, antiderrapante. Outro detalhe que eu gostei muito foram os detalhes de acabamento no sentido, olha os ralos que temos aqui linear. Na hora que estiver molhado, né, chover, ele já escorre por aqui, né, em aço inox. Outro ralo aqui também, muito legal. Às vezes a gente vê umas tampinhas de plástico e tal. Não tem nada de errado, mas é uma questão de preservar a estética do imóvel, a durabilidade de determinados itens, né? E como estamos passando aqui também pela área de lazer, é muito importante você saber que temos um grande parceiro do nosso canal, que é a Solucione. Lá você vai encontrar um leque imenso de equipamentos e produtos para você cuidar da sua casa e do seu condomínio, como equipamentos, maquinários para a piscina, jardinagem automatizada, inclusive energia solar, se você quiser instalar na sua residência. E eu quero mostrar, pessoal, para vocês essa solução que eu achei super interessante para esse tipo de planta da casa, né? Olha só, toda essa porta em alumínio de correr que temos aqui. Olha isso. Eu vou abrir aqui para esse lado, lembrando que eu posso abrir de lá para cá ou daqui para lá, mas já estou por aqui mesmo, vou abrir para vocês. Ah, eu sei que alguém vai comentar, eu vou deixar isso aberto não, porque vou perder privacidade.
Ah, não acho legal isso, que não sei o que e tal. Olha só como aumentou também a ventilação da casa, né? Essa esquadria você vê que ela possui essas brechazinhas para trazer também a ventilação. Mas Thales, qual a proposta, o propósito disso daqui? Eu vou mostrar algumas soluções, caso você queira deixar ela aberta, e algumas soluções que ela traz em potencial e amplia a área útil para essa casa. Vamos imaginar o seguinte, compartilhe comigo um determinado sentimento. Imagine que você vai fazer uma festa aqui e vai chamar 5 casais, 10 casais, 20 pessoas visitando aqui sua residência. Vai fazer uma festa, um churrasco ou um aniversário, enfim. Você sabia que você pode utilizar esse espaço das vagas de garagem como um espaço complementar, como se fosse um salão de festas privativo na sua casa? Ah, sabia não? Pois fique sabendo que esse aqui tem essa possibilidade. Ah, Thales, e meus carros vão ficar onde? Você pode puxar, digamos que você tenha 2 carros, se tiver um terceiro, bota na rua. Você bota 2 carros aqui, esses 2 carros vão trazer um bloqueio visual para quem estiver passando na frente, para não ter essa visibilidade tão fluida, né, que nem a gente está tendo aqui nesse sentido. E nesse espaço daqui, você consegue ampliar, olha só, o tamanho desse salão que fica, e você botar algumas mesinhas, fazer alguma coisa aqui relacionada para poder recepcionar essas pessoas e ter uma área complementar à área de lazer da casa, além da área gourmet, além da sala de estar, além da sala de jantar. Então, é uma possibilidade que se tem. Ah, Thales, mas eu queria também poder deixar aberto. Qual seria a solução? Você poderia simplesmente comprar uns vasos conceituais, inserir plantas mais densas, e essas plantas aqui, elas ficariam aqui, né, tampando visualmente mais, bloqueando, né, visualmente, ó, tampando e tampa, bloqueando visualmente o interior da sua casa e deixando simplesmente um pequeno espaço para circulação. Então é uma solução também que você tem. Mas me diga, você gostou ou não gostou desse conceito? Eu particularmente gostei de verdade, e é muito interessante para o mercado também você ter plantas assim, interessantes, né, para o dia a dia. É uma opção curiosa e eu achei uma planta gostosa. Pronto, eu acho que resumo é isso daí. Agora no interior da casa, pessoal, olha só, estamos em uma sala de estar, sala de jantar com aproximadamente 25 metros quadrados. São 4 metros de largura por 6,5, 7 de comprimento, né? Então você consegue ter uma noção. E aqui, pé direito duplo, sempre traz essa sensação de mais amplitude, né, para o imóvel. Mas antes de comentarmos aqui da escada, deem só uma olhadinha na solução da cozinha. Gostei de verdade, com aproximadamente 17 metros, 16 metros quadrados, bancadas com granito Via Láctea, muito bonito. A bancada já temos aqui um espaço de apoio que temos. Aqui a saída central, onde tem um ponto com gás e eletricidade para você botar o cooktop, né, seja gás de indução ou elétrico. Outra bancada aqui também. Gostei também dos metais que foram inseridos aqui. Olha só que legal. É muito interessante esse tipo, né? Mas a água está desativada, pessoal. Tá fechado o registro. Ele não vai conseguir visualizar. Revestimento que temos aqui também em porcelanato 3D, em tom branco. Ficou muito legal. E aqui temos acesso à área de serviço, com algo próximo a 4 metros quadrados. Eu gostei também da solução dessa bancada. Olha só, uma bancada mais alta para você conseguir colocar um maquinário aqui na horizontal. Tem umas que são bem maiores, os proprietários já desenvolveram um projeto para deixar essa bancada mais elevada, com uns 80 centímetros aqui eu visualizo de altura. E na sequência chegamos naquela área onde temos o depósito, né, que vocês conheceram. E aqui, pessoal, encontramos também um lavabo no pavimento inferior e uma suíte, né? Olha só que lavabo legal, também com o mesmo padrão, revestimento cimentício nas paredes, a bancada esculpida, ficou linda, né? Gostei também dos detalhes de acabamento das portas. São portas que já vêm da fábrica pintadas e elas já possuem essas borrachas aqui para absorção de impacto, redução da acústica e também a preservação do ar frio quando você estiver utilizando o ar-condicionado, né? Gera também mais economia. Aqui nesse quarto do pavimento inferior, estamos em um quarto um pouco menor, tem algo próximo de 10 metros quadrados, não é tão amplo assim, porém funcional, e o banheiro já é mais generoso. Aqui você vê que tem algo próximo aí de 3 metros quadrados, né? E vale ressaltar que o aquecimento
dos chuveiros, ele é através do boiler solar, ok? Gostei muito também, pessoal, da escada. Eu sempre comento, volta e meia nos vídeos, que escada ela é um ícone, é um cartão postal, né, dentro da propriedade, e ela ficou bem discreta e suave ao mesmo tempo dentro da propriedade, né? Até porque não é uma propriedade tão grande assim. São 255 metros quadrados, 3 lances de escadas, esquadrias. Você percebe aqui, esquadrias não, desculpe, guarda-corpo com vidros de 10 milímetros, o perfil em aço inox, o revestimento também é o mesmo das bancadas que a gente acabou de visualizar. E é importante vocês observarem que aqui já no pavimento superior temos o que? Esse grande corredor de circulação, onde temos 2 suítes numa extremidade e a suíte principal totalmente desconectada, olha só, das outras suítes, né? Ela fica do lado por trás aí da câmera onde está me filmando aqui agora. E todo o pavimento superior, com exceção das áreas molhadas, né, que são as varandas, você já percebe que foi inserido esse porcelanato amadeirado também, ficou muito legal, trouxe um sentimento de maior aconchego aqui no pavimento superior, projeto de iluminação. E outro ponto que eu gosto muito nas casas, e essa daqui ela contempla, é a iluminação natural, pessoal, olhem isso. Essas grandes esquadrias que temos aqui em alumínio, com 1,20 m mais ou menos, 1,10 m, né, de altura, por uns 3 metros de comprimento. Então são duas grandes, temos essa e temos essa outra daqui. Essa outra aqui ela já é um pouquinho maior, não, é o mesmo tamanho também da outra, né? E o peitoril que foi inserido aqui também em granito preto. Mas vamos conhecer aqui logo essas duas suítes que temos aqui. Cada uma delas possui closet, né? Se você observar, essa daqui ela já possui aproximadamente 11 metros quadrados, além do espaço do closet, que temos esse dente do closet aqui, e o banheiro também com um ótimo padrão de acabamento, o mesmo perfil e acabamento do banheiro anterior, né? Porcelanato, bancada em granito preto, nicho, aquecimento nos chuveiros através do boiler. Todos os ambientes contemplam pontos para ar-condicionado. Em frente ao lado chegamos nessa outra suíte, ela é um pouquinho maior, tem algo próximo aí de 13 metros quadrados. E essa daqui ela é muito legal, por quê? Porque ela já contempla uma varanda, vocês vão já ver o visual. Dá uma olhadinha aqui também no banheiro e olhe só o que eu falei, a questão do ralo. Ralo também em metal, ficou muito legal, gostei de verdade. Olha a perspectiva, pessoal, que temos aqui dessa suíte, né? Você tem o visual para toda a área de lazer da casa. Perceba que daqui você tem uma compreensão melhor que a casa de fato ela abraça essa área central, né? Muito interessante. Então eu fico imaginando quando essa casa for comercializada e a família personalizar o interior, né? Decorar. Tá vendo toda essa parede aqui? Muitos de vocês às vezes estão passando aí dizendo, poxa, a casa tá sem graça, tá insossa, tá não sei o que. Gente, aqui é um quadro branco. Então tem tantas possibilidades para personalizar essa casa, inserir pedras aqui numa parede dessa, inserir marcenaria, ripado de madeira, quadros, personalizando e tal. E a casa, ela cria uma vida, ela cria uma identidade que, Ave Maria, chega a mexer no emocional, só de pensar. Espaço para rouparia, muito interessante isso aqui, gigante. Temos aqui pouco mais de 3 metros de comprimento por 50 centímetros, 40 centímetros de profundidade. Outro fator interessante para vocês visualizarem, sabe o que é? Ponto com água e eletricidade. Mas tá, por que ponto com água? Você pode botar simplesmente um filtro de água para você não ficar precisando subir e descer toda hora. Ou pode botar um frigobar aqui se você quiser, mas já vi casos que a pessoa bota um filtro, né, aqui, e esse filtro você fica consumindo a água aqui de forma muito tranquila, geladinha, na hora que você estiver precisando. Chegamos na suíte principal, olha só, já bem generosa, né? Ela já possui aproximadamente 18 metros quadrados, pelo que visualiza aqui, o lado da cama, o lado da TV. Temos também essa grande varanda, né? Você pode, inclusive, se quiser, botar um armador de rede aqui também. Perspectiva para o lado da área gourmet. Outro detalhe que vocês devem observar, o acabamento, todo o peitoril, tanto aqui quanto da outra varanda também, já possui granito preto. Eita, me bati aqui, pessoal. E aqui, além disso, dessa área íntima do quarto, temos esse grande closet, algo próximo de 8 metros quadrados,
né? Dá para você botar muita coisa aqui dentro e um senhor banheiro, eu acho que é a mesma metragem também do closet, né? 2 bancadas, 2 chuveiros saindo do teto, olha só que legal, revestimento em porcelanato, olha só eu não sei o nome dessa pedra aqui, mas ela é texturizada, tipo um 3D, olha só como ficou legal, muito bonito isso daqui. Então é colocar os boxes, temos essas grandes janelas aqui, eu acho legal esse conceito também, a ser superior, você está a todo momento tendo um visual para o lado externo, vendo o céu, muito legal a proposta e ter iluminação natural também. E mais informações da casa, pessoal, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Quer visitar pessoalmente, tem interesse em conhecer a casa, fale com a gente, preencha o formulário que temos toda uma equipe preparada para lhe atender e buscar a melhor opção de acordo com a sua necessidade. E lembre-se, pessoal, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. A gente vai fechar a casa agora, vamos apagar as luzes e até o próximo vídeo. Mais uma vez, tchau, tchau!